Olá, olá! Começando mais uma live hoje, terça-feira. Vamos falar sobre as 4 virtudes e hoje falando sobre sabedoria. Ok? Ok. Oi, Marcos! Boa noite, seja bem-vindo! Quem não conseguir assistir essa live integralmente, quem não conseguir assistir toda ela, vai ficar gravado lá no feed, no IGTV, Instagram e também no YouTube, no canal Karina Andrade Mota. Olá, Macedo! Seja bem-vindo, bem-vinda, né? Hoje nós vamos... Ô, Tia Neda! Seja bem-vinda! Começando mais uma semana, espero que o final de semana tenha sido ótimo para vocês, que vocês tenham descansado, ou se divertido, ou feito alguma coisa que gostem, né? Porque a gente tem que aproveitar nosso tempo, nossa vida assim. Oi, Débora, seja bem-vinda! Stefano, seja bem-vindo! Ah, é tão bom, né? A gente tá se encontrando para a gente conversar um pouquinho, né? Se vocês quiserem, a qualquer momento também podem colocar suas dúvidas, suas sugestões, não só aqui, mas também, né, quando eu posto alguma coisa, vocês podem se sentir à vontade, tá? Para falar o que vocês quiserem, até para dar dicas também de assuntos diferentes. Já recebi algumas dicas aqui do Max, do Stefano. Então aqui, ó, já estão guardados que eu tô ainda prevendo coisas mais para frente, a gente falar sobre outros assuntos também. O que acontece? Vamos começar a live de hoje? Terça-feira, começando com o pé direito e esquerdo e com tudo que a gente pode começar pelo seguinte: eu vou falar um pouco sobre as 4 virtudes e dentro dessas 4 virtudes, a primeira virtude é a sabedoria. Eu preferi dividir, né, em dias diferentes. Cada dia eu vou falar sobre uma virtude, porque eu realmente acredito, sinceramente, que não tem condição de eu falar das 4 virtudes em 30 minutos, 40 minutos, né? Seria demais. Eu não ia poder nem ouvi-los, vocês não iam falar suas coisas, dar suas sugestões, então ia ficar muito corrido. Então, cada dia eu vou falar sobre uma virtude. E a ideia das 4 virtudes veio do livro A República, de Platão. Amo demais Platão. Heloísa, seja bem-vinda. Boa noite. Realmente um grande filósofo que trouxe, né, vários escritos, que escreveu bastante e fez com que a humanidade pensasse. Ele não é o único, claro, mas na minha humilde opinião foi um dos principais filósofos que escreveu tantas coisas muito interessantes sobre a humanidade e que hoje a gente, hoje não, né? Sempre refletimos sobre tudo que foi escrito lá atrás. Então, a primeira virtude é a sabedoria, e aqui eu vou deixar claro que eu vou falar sobre a sabedoria não só sob o ponto de vista da filosofia, né? Eu vou falar também do ponto de vista meu, principalmente, né? Porque eu tô aqui trazendo as minhas ideias para vocês, aquilo que eu entendo, a minha interpretação, e também dos nossos tempos atuais, né? Para a gente conseguir colocar na prática hoje. Não adianta nada a gente falar de algo que foi escrito há 3.000, mais de 2.000 anos atrás e falar isso não serve para os dias de hoje, mas servem porque essas 4 virtudes são atemporais. Não importa o tempo, né? Você vê, mais de 2.000 anos se passaram e a gente ainda fala sobre as virtudes humanas, as principais virtudes. E aqui eu vou falar dessas 4 que ele elegeu como as 4 virtudes cardeais ou cardinais, se preferir, tanto faz, que são as bases,
né, do ser humano, do caráter humano, do comportamento humano, de como o ser humano pode sim pensar e agir, né, baseado nessas 4 características, vamos dizer assim, essas 4 buscas, né? Falando então sobre sabedoria. A gente fala muito sobre sabedoria. Oi, Cecília, seja bem-vinda! A gente fala muito sobre sabedoria e eu sempre falo minhas ideias, né, sobre a sabedoria, e eu sempre deixo muito claro para vocês que a minha busca pessoal é a sabedoria. Todos os passos, todos os meus pensamentos, tudo que eu me movimento é sempre com o alvo. O meu alvo é a sabedoria, né? Por quê? Essa sabedoria é o intelecto, é a inteligência? Também, não vamos dizer que não, está inserido na sabedoria. Mas sabedoria não é só conhecimento, intelectualidade. Sempre falei aqui e vou falar todas as vezes possíveis, até porque tem gente que sempre vai assistir esse vídeo, ele fica aí gravado. Aliás, quem acha que esses assuntos são interessantes, podem compartilhar com todas as pessoas que vocês sentem, que vocês percebem, o grupo de amigos que vocês têm, para também participar aqui com a gente, para a gente crescer o nosso movimento, para a gente refletir cada vez mais. Então, podem mandar para as pessoas, mandem o aviãozinho que tem aí, já chama o pessoal para assistir ao vivo, se possível. Se não for possível ao vivo, esse vídeo vai ficar gravado e a pessoa pode assistir tranquilamente aonde quer que ela esteja, no momento mais adequado. Enfim, vamos voltar aqui. Então, sabedoria é algo que parece ser tão grandioso, mas ao mesmo tempo é simples. Eu posso dizer que sim. É uma coisa simples. Por quê? A sabedoria nada mais é do que as nossas vivências, as nossas experiências, tudo que a gente viveu na vida e como a gente interpreta isso. O que eu fico, o que eu trago, né, de mais importante de todas as vivências e experiências que eu vivi. Ao longo do tempo, quanto mais experiência, quanto mais vivência eu tenho, mais sabedoria eu tenho. Por isso que eu falei que sabedoria não é só intelectualidade. Está inserido porque, afinal de contas, nós também passamos pelo processo dos estudos, né, do conhecimento, das leituras, da teoria, que é muito importante. Mas, na verdade, o que conta mesmo é a experiência vivida. Nossa experiência vivida é a maior riqueza que a gente tem. E é muito importante a gente pensar também que aquilo que nós temos e que não pode ser tirado de nós, tudo que nós temos que não pode ser tirado de nós, né, faz parte da nossa sabedoria. Oi, Tereza, seja bem-vinda! Aquilo que não pode ser tirado de nós é a nossa grande riqueza. E a sabedoria é a mãe de todas as riquezas internas do nosso ser. Porque é ela que traz tudo que nós vivemos, toda a nossa biblioteca, né, de vivências, histórias, experiências e tudo que eu faço e fiz com toda essa história. Então, sabedoria e a minha busca pela sabedoria é justamente procurar perceber em tudo que eu vivo quais são as minhas atitudes, o que eu integro em mim das minhas experiências e também das experiências das pessoas que estão próximas a mim. Afinal de contas, as pessoas que estão à nossa volta, elas também passam as experiências delas. E a gente também está sempre recebendo, ouvindo, percebendo, sabendo, entendendo, se colocando no lugar do outro, para que a experiência do outro também possa encurtar o meu caminho. É a ponte, né? É a ponte que a gente pode fazer para que a gente possa chegar mais rápido aonde a gente deseja chegar.
Então a gente pensa que a sabedoria é a busca maior do ser humano. É a busca onde a gente procura o tempo inteiro sermos melhores, sermos seres humanos, que a gente vai pensar não só na nossa individualidade, mas não esquecendo também, né, da nossa individualidade, mas pensando sim no conjunto de pessoas que estão à nossa volta e também no conjunto de pessoas que vivem no mesmo planeta que a gente, né, que é a nossa casa. Oi, Aninha, boa noite, seja bem-vinda, querida, um beijo. Então, Platão trouxe a ideia, na verdade, quando ele escreveu dentro do livro A República, que ele escreveu, dentro do livro ele escreveu várias outras histórias, essa parte onde ele falou sobre as 4 virtudes cardeais, primeiramente ele escreveu para a cidade, por incrível que pareça. No primeiro momento ele não pensou no ser humano, ele pensou numa cidade que seria uma cidade perfeita. Então, esses pontos que ele colocou na cidade por quê? Porque para ele, a cidade não difere da pessoa ou das pessoas que vivem nela. Porque quem faz o lugar não somos nós? Não são as pessoas que estão ali vivenciando suas histórias e fazendo escolhas e decisões, e ali é que vai se criar então a cidade, que seria uma cidade baseada, né, em estruturas morais e éticas e humanas, sem entrar muito naquela coisa muito seca, muito dura, né, muito linear, mas sim de uma forma de pensar como podemos viver em comunidade, com respeito ao outro, né, respeitando as pessoas e tomando decisões em prol de todas as pessoas da comunidade. Então, aí, a partir dessa ideia, é que ele trouxe para o ser humano. E pensando no ser humano, a gente pode dizer que, pelo acúmulo das nossas experiências, pela interpretação das nossas histórias vividas, a tendência do ser humano é entender mais e mais o outro ser humano. E quando você entende mais o outro ser humano, você então vai conseguir conviver melhor com outras pessoas, inclusive com você. Por que se diz que a terceira idade é a idade da sabedoria? Na verdade, Max, o que acontece? Nós temos uma idade cronológica, né? Isso é fato, a gente não tem como fugir disso. Enfim, isso acontece. Então, a terceira idade, ou a melhor idade, como se diz, vamos consertar aí esse negócio, né? É a idade muito mais provável que você vivenciou muitas histórias, que você passou por vários processos, que você sabe o que é alegria e que você sabe o que é tristeza. E você sabe o que é um desafio e já passou por vários desafios, sejam eles do tamanho que for. Então, o acúmulo de experiência é muito mais, não quer dizer que é 100%, mas é muito mais provável numa pessoa que esteja na melhor idade, na sua maturidade. Porque na maturidade, onde se apresenta a sabedoria como se fosse assim, né, uma pessoa, uma mulher que ela fala assim, opa, agora eu cheguei, agora eu estou aqui. E durante todo o processo de vivência, a gente vai adquirindo, a gente vai pegando ela, a gente vai pegando várias situações na nossa vida e a gente vai vivenciando e interpretando. Lembra que eu já comentei uma vez num vídeo passado, que eu falei das fases do ser humano. Então, a fase da maturidade é uma fase importantíssima, de muito valor. Todas as fases são importantes, tá, gente? Porque cada fase tem o seu processo natural. E a maturidade é a fase mais provável da gente vivenciar uma sabedoria. Dizem, né, que poucos chegam a ser realmente sábios. Poucos chegam realmente nessa sabedoria. Eu, particularmente, não penso dessa forma. Eu penso, sim, que não precisa ser um Platão, um Sócrates, né, algum filósofo muito famoso,
Não precisa. Hoje a gente vai viver as nossas experiências baseado nas nossas interpretações. E a sabedoria, ela se apresenta como? Nas escolhas. Eu sempre falo muito de escolha aqui. Porque escolha não é simplesmente, uma escolha que eu faço, uma escolha é uma coisa tão simples, uma escolha baseado em quê? A base da escolha é que é toda a sua vivência, sua história e sua sabedoria. Quanto mais vivência, mais você vai fazer escolhas inteligentes para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, até Platão, ele falava que a sabedoria é saber escolher. Então, você sabe escolher não é só o resultado, mas é o que vem por trás disso. Para que eu possa escolher, eu tenho que ter, sim, vivenciado as minhas histórias, eu tenho que ter refletido sobre mim e sobre a humanidade, eu tenho que saber, né, como é conviver com outras pessoas, eu tenho que poder ter vivido, né? Não é um conhecimento, é muito mais do que um conhecimento. É uma sabedoria através das vivências. E isso traz uma reflexão importante. Nós todos estamos caminhando para uma sabedoria. Nós todos estamos caminhando, né, para sermos sábios. Mas quer dizer que a gente não é sábio hoje? Somos sim, dentro das nossas vivências e experiências. Nós temos a nossa sabedoria interior. E é como ele falava, algo que não se pode ser tirado, né? Esse brinco pode ser tirado de mim? Pode. Essa roupa pode ser tirada? Pode. O que não pode ser tirado de mim é o que realmente está inserido no meu ser. E o que está realmente inserido no nosso ser? Não são nossas experiências? Não é nossa vivência? Não é tudo que a gente acumulou, né? As emoções, os sentimentos, o que a gente viveu, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Isso conta, isso é sabedoria. Então, tudo isso, né, acumula no ser humano, e quanto maior o acúmulo, por isso que a gente fala da melhor idade, da maturidade, é a idade da sabedoria. A sabedoria é uma flor que ela vai e se apresenta, ela brota. E durante toda a nossa vivência, todas as nossas experiências, ela está sendo, né, cultivada, ela está sendo cultivada. E aí ela se apresenta como uma flor bela, bonita, formosa, maravilhosa, perfumada, quanto mais experiências você viver. Então a busca da sabedoria, na minha opinião, não é nada utópico, não é impossível. Todos nós estamos caminhando sim para a sabedoria. Através das nossas vivências, também temos as nossas teorias, os nossos estudos, isso é muito importante também. Mas a gente consegue perceber que existem pessoas que são muito baseadas somente na teoria, mas de experiência não sabem muita coisa. Às vezes a pessoa sabe muito de teoria, conhece vários livros, já leu e já fez cursos e cursos, mas quando a gente vai falar de colocar em prática, a pessoa não sabe, porque ela não experienciou essas teorias. Então a teoria, ela ajuda no nosso processo, desde que você coloque em prática. Coloque em prática tudo aquilo que você aprender. Então essa é uma dica que eu vou trazer para vocês hoje. Tudo que você aprender, né, seja num livro, seja aqui na nossa conversa, seja em qualquer coisa, coloque em prática, porque assim a gente vai internalizar. Aquilo não vai se dispersar, né? A nossa mente vai entender que aquilo é importante, que foi útil para você. Aquilo foi útil para você, não foi somente algo que passou na sua mente e ficou. Não, ela vai sim ser usada. Se é para ser usada, é uma ferramenta importante, o seu cérebro ele vai arquivar de uma forma muito mais fácil da gente acessar a qualquer momento. Então, no momento que nós tivermos que fazer alguma escolha para nossas vidas ou para a vida de outras pessoas, a gente vai automaticamente, né, relembrar de todas as vivências e experiências. E aí eu vou chegar num denominador comum de tudo aquilo. É como se fosse assim, ó, eu vou pegar tudo aquilo e aí eu vou conseguir chegar no ponto certo
ou o mais certo que eu posso chegar dentro das minhas experiências. Concorda que quanto mais experiente a pessoa for, mais próximo da verdade e do acerto ela vai estar? Mais próximo. Não estou dizendo que a pessoa é mais certa ou errada, porque eu também não cultivo essa ideia de certo e errado como algo pragmático, que isso é errado, não pode ser feito, e isso é certo, não pode ser feito. A gente tem que viver o bem-estar e o respeito ao próximo. Então eu anotei algumas coisas aqui que eu achei muito importantes de eu falar, e eu não quero terminar essa live sem falar sobre isso, que é: sabedoria é saber escolher, como eu falei. É uma prudência, porque ele também falava muito que sabedoria é prudência. Também se entendia sabedoria como prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que pensa, que reflete, que olha todas as possibilidades para que ela tome uma decisão mais acertada, né? Uma decisão que seja mais confortável e que seja uma decisão que tem mais a ver com aquela situação que ela está vivendo. E a gente toma decisões e faz escolhas o tempo inteiro. Até aquelas pessoas que não gostam de fazer escolhas, porque existem sim pessoas que não são muito, não gostam de fazer escolhas, porque pode por medo ou por um bloqueio, alguma limitação, que também a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e ela pode sim tentar não escolher. Mas o fato dela escolher não escolher já é uma escolha. Então não temos como fugir das escolhas. A vida está o tempo inteiro mostrando as cartas e dando opções, e a gente é obrigado a fazer escolhas. Desde o momento que a gente acorda e decide levantar da cama, isso é uma escolha, tá? Então, que a sabedoria para Platão era o conhecimento das atividades humanas. Esse conhecimento das atividades humanas é o quê? Quanto mais eu conheço como as pessoas vivem e quanto mais eu conheço através das minhas atividades humanas, mais sabedoria eu terei, né? Mais experiências eu terei na minha vida, e através dessas experiências eu vou poder sim tomar atitudes mais assertivas para mim. E também, claro, né, a gente pensa sempre numa sociedade, então não só para mim. Até quando a gente vai tomar uma decisão, a gente automaticamente vai pensar em outras pessoas. Não vai ser algo tão egóico, sabe? Não vai ser algo tão só para mim, só eu vou me beneficiar. É natural que conforme o tempo passe, através de suas experiências, você também perceba a importância das pessoas que estão à sua volta também estarem bem. É o bem-estar individual e o bem-estar das pessoas que estão à sua volta, da comunidade que você vive, da cidade que você vive, do país que você vive, né? E do planeta que você vive. Você começa a pensar não só em mim, mas eu vou começando a abrir esse leque de opções e começar a pensar qual a decisão, qual a escolha que eu faço agora nesse momento que vai sim trazer um benefício para todas as pessoas. Isso é uma sabedoria que é fantástico. Mas eu vou tomar uma decisão que vai interferir na humanidade? Sim, claro que sim. Imagine se todas as pessoas no mundo fizessem escolhas, né, somente pensando nelas. Então a gente sabe que esse não é um caminho tão bom assim de se trilhar. Quando a gente pensa sempre no outro, em mim também, porque eu também não estou fora, né, desse grupo, eu estou dentro, se eu estou inserida nesse contexto, então eu também vou me beneficiar, todos vamos nos beneficiar. E se todos pensassem dessa forma, imagina como seria o mundo, como seria, né, o planeta, como seria a cidade que a gente vive, como seria a nossa família. E até isso, né? A gente vai pensando do micro para o macro e do macro para o micro. É dessa forma. Então a reflexão é a atenção para examinar os juízos e as ideias, descobrir os meios mais hábeis. Então a atenção que a gente vai ter, conforme a gente vai vivendo a vida, a gente vai refletindo, a gente vai observando, a gente vai tendo as ações, a gente vai vendo como funcionam as coisas à nossa volta. Como é a vida. Isso é adquirir sabedoria.
Isso é adquirir sabedoria. É o olho reflexivo o tempo inteiro e questionador. Por que isso? Né? Por que essas coisas acontecem? O que eu posso fazer que pode fazer diferença nessa situação? Como eu ajo nessa situação? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Em todos os momentos de vida, e aí eu trago para os dias atuais, a gente tem que sempre pensar nas nossas escolhas e pensar também o que a gente pode fazer de diferente que pode melhorar a situação que a gente está vivendo. Sabe por que eu falo de diferente? Porque se a gente tomar as mesmas atitudes, aquela situação não se resolve. É aquela mesma história. Se a pessoa está plantando uma manga, ela está esperando nascer morango e não vai acontecer. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre o que eu posso fazer de diferente para mudar essa situação. Porque se fosse, né, resolver com as situações que eu já tive até o momento, isso já estaria resolvido. E se não está resolvido, é porque eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que pensar diferente para fazer novas escolhas e não as mesmas escolhas. Porque a gente tem uma tendência a não sair, né, daquele pensamento. Olha, eu aprendi que é assim, então eu vou agir desta forma. E não é assim que funciona. Então, a sabedoria também está baseada na experiência. Experiência de vida é você experienciar. É um laboratório. Nós estamos fazendo testes o tempo inteiro, com as nossas reações, com as nossas emoções e com a vida. Ah, mas isso parece uma brincadeira? Isso não é uma brincadeira. Quando eu falo que a gente está fazendo testes, a gente é como se fosse um laboratório, é porque a gente está tentando buscar a melhor fórmula. Né? Se a gente pensar de uma forma, né, bem de laboratório, a gente está buscando a melhor fórmula o tempo inteiro. Para a gente achar aquela fórmula ideal, para a gente é fazendo testes. Não tem outra forma. E descobrir os meios mais hábeis. Por que a gente vai descobrir os meios mais hábeis? Porque a gente vai, se eu estou testando, eu vou, depois com o tempo eu vou descobrir, olha, por aí, ó, não vai dar certo. Eu testei, já testei, retestei, não deu certo. Os meios mais hábeis para poder eu criar soluções, porque nós somos criadores de soluções. O ser humano, ele começou a ativar o seu cérebro, né, desde o início, né, onde se entende como ser humano, foi através da busca de soluções. Ele tentando solucionar os problemas cotidianos do dia a dia dele, é que o homem pré-histórico começou a ativar o cérebro dele e ele começou então a desenvolver outras funções, que era a busca de soluções. Entender que o que é errado, eu já sei. Temos que mudar o jeito de agir. A gente vai mudar o jeito de agir o tempo inteiro. Sabe por quê, Débora? Porque o que eu vivi hoje já foi um plus, já foi um a mais de ontem. Então hoje eu tive experiências que estão adicionando na minha sabedoria. Então eu estou o tempo inteiro vivenciando situações que vai acrescentar na minha vida. Cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, né? A cada respirar, a cada piscar de olhos, a gente está aprendendo. Então, se eu estou acumulando experiências, né, nós mudamos o nosso jeito de agir o tempo inteiro. Porque eu vou agir hoje de uma forma e daqui a um ano, por exemplo, se eu estiver na mesma situação, eu já vou ter aprendido uma série de situações e tido várias experiências que vão me fazer mudar de ideia. Isso é a gente ser flexível na vida. Pensar diferente é abrir-se para o novo, é inimaginável. A gente abrir para o novo como eu falei, a cada respirar. Cada vez que a gente respira, que a gente está aberto para outras possibilidades, a gente está abraçando o novo, a novidade. Né? A gente se une com o novo o tempo inteiro, até para que a gente possa estar integrado no aqui e agora. Porque se a gente está no passado, nossa mente está no passado, ou nas estruturas que nós criamos para nós mesmos, como certo e errado, a gente não se desenvolve.
Aí o que acontece na grande maioria das vezes? A gente é descartado. A gente está fora das conversas, fora de tudo que está acontecendo, porque você não está aberto às novidades. Não quer dizer que todas as novidades são maravilhosas, deixando bem claro, né? A gente está aberto a conhecimento. Eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero saber sobre o que as pessoas estão falando, mas o que eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o melhor para mim, né? Eu vou ver o que é benefício para mim e não vou simplesmente deixar que tudo que é novidade entre na minha vida. Só vai entrar na minha vida aquilo que eu estiver disposta a abrir. Entende? Então, assim, a sabedoria também traz isso. O que eu estou disposta a ser hoje e me abrir para o novo que vai ser benefício na minha vida. E não para o novo qualquer. Tem novidades que eu particularmente dispenso. Agora, é bom entender? É bom saber do que se trata? Sim. Tudo bem, tem coisa que a gente sabe, a gente entende, a gente já ouviu falar, mas a gente não adentra tão profundamente naquele assunto porque não nos interessa. Isso não está fora do novo, tá? É diferente. Eu estar aberta a entender como o mundo se movimenta, como as pessoas estão pensando. E aí eu vou pensar diferente, né? Trazendo as minhas experiências, trazendo para a minha vida aquilo que é útil para mim. Outra coisa que eu coloquei aqui é que sabedoria é uma compreensão. Sabedoria é uma compreensão superior do mundo e da vida, acumulada através da experiência e observação. A observação é importantíssima para que a gente possa refletir. E a experiência é colocar em prática. Então, mais uma vez eu digo, não adianta você ter um acúmulo de conhecimento e não ter colocado em prática essas informações. A gente colocar em prática é como se a gente tivesse, assim, inserido realmente, verdadeiramente no nosso ser aquela experiência. Porque o nosso cérebro, ele vai entender, ela aprendeu na teoria, né? Mas ela vivenciou. E através dessa união de informações, aquilo vai estar inserido no nosso ser. Isso vai ser uma experiência que daqui a 50 anos, se eu ainda estiver viva, eu vou lembrar. Por quê? Porque eu coloquei em prática, eu vivenciei, eu experienciei aquilo. E eu nunca mais vou esquecer dessa experiência. Vai ser mais uma experiência rica que eu vou ter vivido e acumulado. Então, sabedoria não é só conhecimento, leituras, livros. Isso faz parte? Eu acredito que sim. Agora, a sabedoria maior, né? Então, assim, a leitura, o estudo, ele está inserido na sabedoria. É claro que independe da idade, mas é mais provável que a gente vai acumulando mais e mais experiências através do tempo, né? Nessa linha do tempo que nós estamos inseridos também. Porque a linha do tempo, neste momento da nossa vida, ela tem um certo controle, né, sobre nós e a gente vai vivendo tudo isso. Então, hoje falamos, né, sobre as 4 virtudes e amanhã vamos falar sobre a próxima virtude. Hoje falamos sobre sabedoria, que para mim é a base de tudo, tanto é que eu quis começar pela sabedoria, porque ela é quem é a rainha, né? Ela é quem comanda, a sabedoria é quem diz tudo, né? Quando um sábio fala, todos nós prestamos atenção, porque a gente vai saber valorizar que aquela pessoa teve experiência necessária para entender uma circunstância, uma situação, e vai saber fazer escolhas. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Amanhã a gente vai falar sobre coragem. Vamos, né, falar amanhã mais uma virtude que é a coragem de viver, a coragem de sermos nós mesmos. Também vou trazer um pouco para a nossa realidade. Top, Karina. E top são vocês. Top são vocês porque vocês estão sempre presentes e eu sempre falo, vou falar e quantas vezes forem necessárias. Ah, mas ela fala 1000 vezes, vou falar 1001, né? Sou muito grata pela presença de todos vocês.
todas as pessoas, mesmo aquela que assistiu um minutinho do vídeo. Sabe por quê? Porque aquela que assistiu um minutinho do vídeo pegou alguma coisa. Então, tudo que a gente estuda e tudo que eu falei aqui para vocês, vamos colocar em prática. O que a gente pode viver hoje, quais são as nossas experiências, vamos refletir, vamos observar tudo que está à nossa volta, porque tudo tem uma mensagem, né, anexada. Tudo tem uma mensagem anexada. É só a gente pegar a cartinha, coisa bem antiga, né? Mas aqui, vamos falar de cartinha. A gente pega a cartinha e lê. Senão, as mensagens passam e a gente não consegue entender tão profundamente as coisas que acontecem na nossa vida. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Começando a semana das lives, porque, né, claro, a semana já começou ontem, segunda-feira, hoje é terça. Mas começando a semana das lives, falando dessas 4 virtudes que são cardeais, né, que ele fala fundamentais para a estrutura do ser humano, para a estrutura de um ser humano que pode pensar melhor, não só nele, como na sociedade onde ele está inserido. Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez agradeço. Obrigado, Max, Débora, Consuelo, Stefano, quem mais eu não falei? Deixa eu ver, quem tiver aí, apresente-se nesse momento. Diga eu. Porque, né, eu sou muito grata a todos vocês e principalmente porque vocês ouviram até o fim, né, estiveram presentes do início ao fim. Também quem não conseguiu assistir tudo, vai lá no meu Instagram ou no meu YouTube, Karina Andrade Mota. Eu posto também vários vídeos lá e também eu sempre esqueço de falar, gente, do Telegram. Eu tenho um Telegram onde você pode entrar. No meu Instagram tem um link para você entrar na bio do Instagram. Tem um link para você entrar. Tá falando aqui Juliano. Então, não sei, acho que tá presente. Então, todos vocês, Juliano também, lá no meu Telegram, eu também passo várias mensagens, uns insights, é bem legal, é áudio, tá? Mas é muito interessante porque sempre complementa informação. Quem quiser entrar no meu Telegram, pode ir lá na bio, clica lá no link e entra direto no Telegram. Maravilha! Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Amanhã a gente vem com coragem. Então, bora, coragem para viver a vida. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigada, pessoal do YouTube, gratidão pela presença de todos vocês e amanhã a gente volta. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo e se inscrevam no Telegram também e no Instagram se você não for ainda inscrito, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!